Hora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, e a gente já está aqui com o Theo Takara, editor-chefe do BDM Line. Meu querido, muito bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação. Vamos lá, começamos então, a semana aqui no Brasil com muita coisa no radar e, de novo, geopolítica voltando mais forte, com a preocupação aí nos mercados, meu querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Vamos começar falando primeiro das encrencas lá fora, né? O mercado inicia a semana ainda preso à combinação de guerra, petróleo elevado, índices futuros das bolsas em Nova York em queda firme e juros globais pressionados, enquanto Donald Trump endurece o discurso contra o Irã e tenta mostrar que o governo de Washington mantém algum controle sobre o fluxo de navios no Estreito de Hormuz. O Trump voltou a afirmar que o tempo está se esgotando para o governo de Teherã aceitar um acordo. Em meio a um cessar-fogo frágil, os dois países seguem distantes de uma solução para a guerra, enquanto episódios recentes envolvendo a infraestrutura de produção de petróleo na região do Golfo Pérsico reforçam a preocupação sobre a oferta global de petróleo. Em entrevista à Fox News, o Trump disse que 3 petroleiros chineses carregados com petróleo iraniano conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz nesta semana porque os Estados Unidos permitiram a passagem. Dessa forma, ele tenta sinalizar que Washington ainda mantém algum controle, algum grau de controle sobre a crise energética. O presidente americano também afirmou que o Xi Jinping concorda que o Irã deveria reabrir o estreito, embora o governo de Pequim não tenha indicado qualquer disposição concreta de pressionar o governo de Teherã diretamente. O Irã, por sua vez, anunciou que prepara um novo mecanismo para administrar o tráfego em Hormuz por meio de rotas designadas com cobrança de taxas e autorização apenas para embarcações e entidades que cooperem com o regime iraniano. A medida iraniana reforça a percepção de que, mesmo sem um bloqueio total lá em Hormuz, o fluxo de petróleo vai continuar sujeito a restrições e custos adicionais, com preços elevados e maior pressão inflacionária global. Vale a gente destacar, que o barril do petróleo tipo Brent ele já subiu 50% desde o início dessa guerra e vem sendo negociado hoje aí na casa dos US$ 110. No campo diplomático, o Paquistão intensificou a mediação entre Washington e Teherã, mas autoridades iranianas afirmam que os Estados Unidos continuam exigindo concessões consideradas inaceitáveis, sobretudo em relação ao programa nuclear do país. Em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que conversará com Trump para discutir os próximos passos da crise e voltou a dizer que Israel está pronto para retomar os ataques contra o Irã caso os Estados Unidos decidam abandonar as negociações. Em outra frente de guerra, Israel e Líbano concordaram em estender por mais 45 dias o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, numa tentativa de evitar uma nova escalada de conflito envolvendo o Hezbollah lá no sul do território libanês, Débora. Bom, enquanto isso, lá fora, o cenário da guerra do Oriente Médio segue indefinido e por aqui as preocupações do investidor é com o quadro eleitoral de outubro, que já está começando a pesar nos negócios, né, Theo? Aí, Débora, a crise envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro segue contaminando a leitura do cenário eleitoral aqui no Brasil, embora a pesquisa Datafolha divulgada nesse último sábado ainda não tenha captado o desgaste do episódio, nas intenções de votos para o senador. Lula e Flávio seguem empatados num eventual segundo turno entre os dois, com 45% das intenções de voto. Mas vale ressaltar que a maioria das entrevistas com eleitores que foi feita pelo Datafolha, elas ocorreram entre terça e quarta-feira da semana passada, portanto, antes da divulgação da reportagem do The Intercept Brasil sobre as conversas entre Flávio e o banqueiro do Master. Já os levantamentos de tracking mais recentes mostram um cenário bem diferente, com as intenções de voto para Flávio despencando após aquela reportagem. Na sexta-feira, um tracking diário da Atlas, que foi divulgado pela CNN Brasil, indicou que o Lula abriu vantagem de 7 pontos percentuais sobre Flávio num eventual segundo turno, aparecendo com 49,1% contra 42,6% do Flávio. Outros trackings, também encomendados por um grande banco, também mostraram uma vantagem em torno de 7 pontos de Lula sobre Flávio, segundo apurações do colunista Lauro Jardim, do O Globo. Enquanto isso, a Polícia Federal deve abrir um inquérito específico para investigar os pedidos de dinheiro feitos por Flávio Bolsonaro, além de apurar se parte dos recursos enviados a um fundo sediado lá no Texas teria sido usada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
A reportagem do Intercept Brasil, também da Folha, mostraram que Eduardo figurava aí como produtor executivo do filme sobre seu pai, com poder sobre as decisões financeiras. Outra revelação aponta a compra de uma casa no Texas por um fundo ligado ao advogado de imigração de Eduardo, né? Após inicialmente negar a participação financeira no filme, o Eduardo mudou a versão e admitiu ter investido cerca de US$ 50 mil no projeto, afirmando posteriormente ter recebido os recursos de volta aí por meio da produtora. Ele também negou ter recebido dinheiro de Daniel Vorcaro e classificou as denúncias como uma tentativa de assassinato da sua reputação. O fato é que toda essa história continua alimentando dúvidas no mercado sobre a viabilidade da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, bem como as chances de outro candidato da direita conseguir enfrentar Lula e permitir uma eventual mudança de direção na política fiscal brasileira. Débora. Pois é, e olha, além de acompanhar os dobramentos dessa história, o que a gente tem que ficar de olho na agenda aí dos mercados para essa semana? Já tivemos um boletim em focos hoje aí mexendo com a Selic para esse ano, então. Exatamente, Débora. Lá fora, o principal evento da semana será a divulgação da ata da última reunião do Fed, na quarta-feira. Na sexta, sai a prévia do índice de confiança medido pela Universidade de Michigan, junto com expectativas de inflação americana para 1 e 5 anos. E hoje o mercado repercute, né, além do boletim Focus, os indicadores de atividade da China aí, divulgados na noite desse domingo, que apontaram crescimento de 4,1% da produção industrial chinesa em abril, abaixo dos 5,8% esperados. Já as vendas no varejo por lá aumentaram apenas 0,2% em abril, bem abaixo da expectativa, que era de uma alta de 1,9%. Amanhã à noite, o Banco Central Chinês, o PBOC, ele vai definir as taxas básicas de juros lá na China, as chamadas LPRs de 1 e de 5 anos. Na temporada de balanços americanos, o grande destaque da semana vai ser o resultado da Nvidia, na quarta-feira, após o fechamento dos mercados. Também teremos por lá os balanços de duas varejistas importantes, né? A Home Depot divulgou os números na terça-feira e o Walmart na quinta. Outro balanço que também vai sair lá em Nova York hoje é o da brasileira XP, após o fechamento dos mercados. Aqui no Brasil, os destaques da agenda já começam aí com a divulgação do IBCBR de março, pelo Banco Central daqui a pouquinho às 9 da manhã. A expectativa dos economistas é de recuo de 0,3% aí para esse indicador de atividade do BC, após uma alta de 0,6% em fevereiro, refletindo aí a perda de tração dos serviços e da indústria. Também hoje, às 4 da tarde, teremos a divulgação da nova edição do Boletim Macrofiscal pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Na sexta-feira, os Ministérios de Fazenda e Planejamento publicarão o segundo relatório bimestral de receitas e despesas de 2026, que pode trazer aí um novo bloqueio ou contingenciamento dos gastos do governo para cumprir a meta fiscal deste ano. E amanhã, o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, participa de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para tratar aí numa sessão que vai voltar a discutir a atuação do Banco Central nos casos envolvendo o Banco Master e o BRB, né, o Banco de Brasília. Já o ministro da Fazenda, o Dario Durga, está em viagem a Paris, onde vai participar de reuniões paralelas à cúpula do G7, né, o encontro dos ministros das 7 maiores economias do mundo. Débora. Pois é, meu querido, muito obrigada. Muita coisa para a gente acompanhar essa semana. Theo, Sem dúvida. bom trabalho para você. Forte abraço para você e todo o time do BDM. Até amanhã. Boa semana, até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.